Antes de começar, eu queria te pedir uma coisa. Não queira explodir minha casa depois de ver esse rank, porque hoje eu vou fazer uma coisa que vai transformar os comentários em uma guerra. Eu vou ranquear os melhores personagens dos animes. Mas calma, não é um ranking de quem é o mais forte, porque se for assim, era só colocar quem tem maior poder e acabou. Aqui eu vou considerar desenvolvimento, personalidade, presença, impacto e a história. É claro, eu já aviso que o meu top 1 provavelmente vai dividir vocês. Então, bora começar. Para abrir nosso ranking, temos um personagem que provavelmente todo mundo aqui conhece, Naruto Uzumaki. Como assim o Naruto, você deve estar se perguntando. Mas calma, o Naruto é um dos protagonistas mais importantes da história dos animes. A gente acompanha ele desde praticamente o começo, ele um garoto que era ignorado por todo mundo, se transformando em alguém que conquistou o respeito da própria vila. O desenvolvimento dele é uma das grandes forças da obra, mas quando eu comparo o Naruto com os personagens que estão acima da lista, eu acho que ele merece somente o 10º lugar. Agora, vamos para o próximo. E em 9º lugar, temos Denji de Chainsaw Man. Talvez seja uma das escolhas mais diferentes dessa lista, porque Denji não é aquele protagonista perfeito, que sabe exatamente o que quer. Na verdade, ele é justamente o contrário. Ele é impulsivo, estranho, engraçado e muitas vezes toma decisões que fazem você pensar por que caramba esse cara fez isso. Mas justamente isso que torna ele tão interessante. Porque tirando os poderes que ele tem, o Denji é uma pessoa comum com problemas comuns. E mesmo que isso seja muito legal, ele está no rank 9. Agora, em 8º lugar, fica Thorfinn de Vinland Saga. Esse aqui é um personagem que mostra por que força não é tudo. Porque a maior batalha de Thorfinn não acontece contra um inimigo, acontece dentro dele. A transformação desse personagem durante a história é simplesmente absurda. Se você acompanhou Vinland Saga, sabe exatamente do que eu estou falando. Por isso, ele fica em 8º. Agora bora pro próximo, que eu tenho certeza que muita gente vai concordar, mas vai arregar na hora de comentar. Porque em 7º lugar, temos Eren Yeager. Aqui já começa a ficar complicado, porque é impossível falar de Eren sem falar da transformação que ele sofre durante Attack on Titan. Você começa a história enxergando ele, e depois de tudo que acontece, você começa a enxergar completamente diferente. É um personagem que consegue dividir a própria comunidade, e só isso já mostra o impacto que ele teve. Por isso ele fica em 7º lugar. Em 6º lugar, temos o nosso querido amigo de borracha, Monkey D. Luffy. Colocar o Luffy apenas em 6º lugar pode fazer muita gente querer fechar esse vídeo. Mas escuta, eu não estou dizendo que ele é ruim, muito pelo contrário. O Luffy é um dos protagonistas mais carismáticos da história de todos os animes. Você pode colocar ele numa cena fazendo uma coisa completamente idiota e todo mundo vai. Em 5 minutos depois, ele está protagonizando um dos momentos marcantes da obra. Essa capacidade de alterar entre comédia e momentos extremamente sérios é uma das maiores forças dele. Mas ele ainda fica em 6º lugar. Poderia ser o 5º, né? Mas tá vindo outra aí. E em 5º lugar, vem uma escolha que provavelmente vai surpreender algumas pessoas. A Mao Mao. E não, ela não está aqui porque ela é poderosa. Ela está aqui porque ela consegue carregar uma história praticamente na base da personalidade e inteligência. A Mao Mao é curiosa, extremamente observadora e tem uma maneira completamente diferente de enxergar as situações. E o mais interessante é que essa escolha não é só minha. Ela venceu a categoria de melhor personagem principal no anime Worlds de 2026. Então acho que ela merece muito estar nessa lista. Agora vamos para o 4º lugar. A posição de 4º lugar, eu acho que esse personagem merece até estar em um ranking mais elevado. Em 4º lugar, temos Frieren. Eu já consigo imaginar os comentários. Como assim Frieren não está no top 3? Mas calma, eu adoro a personagem, mas o nosso ranking tem outros monstros. O que torna a Frieren especial é justamente a maneira como ela enxerga o tempo, as pessoas e as relações. Ela começa a perceber o valor de momentos que antes pareciam insignificantes. Isso fez a personagem crescer de uma maneira completamente diferente. Por isso que ela está em 4º lugar. Agora chegamos na parte do ranking que não tem mais espaço para personagens fracos. Em 3º lugar, Satoru Gojo. Vamos ser sinceros, o Gojo tem uma presença absurda. O cara pode simplesmente aparecer e imediatamente você sabe que alguma coisa vai acontecer. Ele consegue ser engraçado, arrogante, poderoso e quando precisa, extremamente sério. E a quantidade de discussões que esse personagem gera até hoje mostra o tamanho do impacto dele. Mas ele não ficou em primeiro. E em 2º lugar, esse aqui provavelmente é o personagem que mais combina com o nosso canal, Sun Jin-woo. O cara começou praticamente no fundo do poço e acompanhamos toda aquela evolução até ele se tornar uma presença completamente diferente. Design, poder, momentos impactantes, aura, principalmente aura. Sun Jin-woo tem praticamente tudo que um protagonista de ação precisa. A popularidade dele é atualmente absurda, mas eu não colocaria ele em primeiro, e você já vai entender por quê. O 1º lugar. Agora provavelmente vem a parte que vocês vão decidir se eu entendo de anime ou se vocês vão querer explodir minha casa. Ghost de Berserk. Antes que alguém fale que ele não é o mais forte, eu sei, mas esse não é o
objetivo: descobrir se o Gush é mais forte ou não do que o Naruto, do que o Goku ou do que o Sun Jun. Ele está aqui porque poucos personagens conseguem transmitir uma jornada tão pesada de crescimento, perdas, determinação e sobrevivência. Isso faz o Gush de Berserk ser um dos melhores personagens. Você acompanha esse personagem mudando e mesmo quando tudo parece estar contra ele, ele continua andando. Isso faz o Gush ser o Gush. Por isso, pra mim, ele é o top 1. Pronto, antes que você tenha que tocar fogo na minha casa por causa dessa lista, comenta aí qual desses personagens merecia o primeiro lugar e principalmente se o Gush realmente tem a posição merecida de primeiro ou protagonista de Solo Leveling de vez em primeiro lugar. Quero saber nos comentários com vocês a próxima lista. Se vocês quiserem parte 2, é só vocês deixarem o like nesse vídeo, deixar aquela sua bela inscrição e o próximo ranking quem vai decidir os personagens são vocês, já que esses personagens de agora serão apagados desse ranking. Não pode ser se inscrever, hein?